Olá, tudo bem? Mais uma edição do programa Visão dos Fatos, no meu canal JHJ Comunicação Social Rede Brasil e também aqui no estúdio da EPRAJA TV, onde nós estamos aqui transmitindo essa programação e quero já cumprimentar aí os nossos ouvintes, os nossos seguidores, aqueles que estão nos assistindo através via internet e através também das plataformas digitais, como vai estar lá no YouTube, lá no Instagram e vai estar em todas as plataformas. E hoje, nesse segmento, eu trouxe aqui para os nossos estúdios uma pessoa, né, que tem aí a formação religiosa, que é o pastor Astério Adrelino da Silva, né, que está aqui em nossos estúdios e vai ser entrevistado através aqui do nosso canal. E eu já quero começar conversando com ele. Bom dia, pastor Astério Adrelino da Silva. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, Offerman. Bom dia. Bom dia. Muito feliz pelo convite, muito honrado e muito grato por essa oportunidade de estarmos aqui. Pastor Astério Adrelino da Silva. Quem é Astério Adrelino da Silva? Muito bem. Astério, eu sou oriundo de uma família mineira, meus pais são mineiros, porém mudando para a cidade do Paraná. Sim. Eu nasci no Paraná, fui criado um tempinho no Paraná, retornei novamente para Minas Gerais e posteriormente vim para São Paulo com meus pais. Que cidade de Minas Gerais você é, Astério? Vivolândia. Vivolândia, perto da onde ali? É sul, é norte de Minas? Como que é? Governador Valadares, sul de Minas. Governador Valadares. Governador Valadares. Bravo. Bom, vamos lá. Astério, eu gostaria que você falasse um pouquinho também, certo? Nós vamos falar um pouco de religião e eu queria que você falasse um pouco de cristão e a política. Muito bem. Achei muito importante, Offerman, a sua pergunta. Hoje em dia, o que a gente muito vê é as pessoas desinformadas demonizar a política. Sim. Quando se tange ao nosso meio cristão, há muita ignorância nesse ponto de vista de alguns cristãos. Eu estava falando com uma pessoa esses dias em Nova Odessa, uma pessoa da qual dirige um trabalho, uma pessoa que faz parte da liderança. Sim. E conversando com essa pessoa a respeito política, né? A pessoa disse para mim, olha, aqui não entra política, porque aqui só entra as coisas de Deus e essas coisas de política são coisas satanistas. Eu fiquei assim, estarrecido. Primeiro, a pessoa não conhecer o que significa a palavra política. Você sabe muito bem que a palavra política vem de administração. Então, nós temos política, vocês, por exemplo, aqui tem uma política, na nossa casa nós temos política, na empresa nós temos política. A política, ela abrange toda a sociedade. Sim. E quando nós furta de fazer parte da política, nós também está omitindo de contribuir para o bem-estar. De quantas pessoas não poderíamos dizer, né? Mal de nós se não tivéssemos parlamentar hoje, vamos dizer, no Congresso, na Câmara dos Deputados, para poder defender lá, vamos dizer, defender a família, defender esses pontos que é tão prioritário para a nossa nação. Então, quando nós ignoramos a política, nós também está omitindo de contribuir. E o que eu vejo muitas vezes é a pessoa fala, quer demonizar a política, mas ela vota em alguém. Sim. Ela vota, ela cumpre esse dever de cidadania. Mas ela não adere à política em si. Mas ela vota e depois ela vai reclamar dessa pessoa. Então, como que ela pode reclamar de alguém que ela até mesmo se... vamos dizer assim, ela foge de adentrar aos conhecimentos profundos quando se tange a política. Então eu vejo que isso vamos dizer assim, uma ignorância, uma falta de conhecimento do que é a política. Eu vejo também, Astério, da seguinte forma.
Quando você não vota num bom político, você está dando a oportunidade do mal entrar, né? Sim. Do mal político entrar. Porque para votar num político, você tem que ter um histórico dessa pessoa, né? Você tem que acompanhar um histórico de vida, como que é essa pessoa, se essa pessoa tem boa índole, se essa pessoa não tem boa índole, e se ela tem conhecimentos, né, para ser aplicado junto à nossa sociedade. Sim. Então eu vejo essa pessoa, né, que respondeu assim, como uma pessoa que não está preparada, né, que vota em qualquer um. E me fala um pouco, o que é a família? Família, Hoffman, veja bem, o princípio da família, se nós for vermos pelos princípios bíblicos, a família nós podemos ver lá em Gênesis, a começar do capítulo 1 e capítulo 2, já do início, a família é prioridade, a família é a base da sociedade. A família foi criada por Deus, instituída por Deus, e a gente vê que a primeira família foi constituída por duas pessoas, né? A priori, Adão, né? A pessoa de Adão, está lá em Gênesis, Sim. E a pessoa de Eva, a sua esposa, e posteriormente vindo os filhos. Sim. E infelizmente, dizendo melhor, hoje em dia tem banalizado esse conceito de família. E eu lamento muito, né? Uma coisa que muito me deixa pasmado, quando querem constituir família, vamos dizer assim, não vou entrar muito a fundo nesse ponto de vista, por ser muito polêmico, mas vamos dizer, uma família constituída por dois homens, ou uma família constituída por duas mulheres. Sim. Essa família, ela não é a família tradicional, ela não é a família do modelo vindo da natureza e da criação e dos princípios de Deus. Foge da regra do princípio da família. Sim. E hoje, infelizmente, a gente vê, eu vejo até umas coisas absurdas que eu quero dizer para você. Por exemplo, um dia desse eu vi uma pessoa dizendo para mim, um casal, né? Um casal de homem lutando aí para poder casarem. Sim. Tudo bem, não quero entrar nesse mérito em si. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, casal, para mim, se forma do sexo oposto, como é o que está na Bíblia, que vem dos princípios, do homem e de uma mulher. Por isso que a Bíblia diz para que o homem deixe a sua mulher, una a sua esposa, e os dois se tornarão numa só carne. Sim. Se fosse ao contrário, Deus tinha dito assim, deixa o homem o seu pai e une-se a outro homem. Quer dizer, uma família hoje, não estou generalizando, mas a gente vê em muitos pensamentos e segmentos, tem deturpado o conceito família. Família, um casal. O conceito familiar hoje. O conceito familiar. E eu digo para você mais ainda, um dia desse um pastor estava perguntando para mim o seguinte, olha, se for votado no Congresso, na Câmara, e sancionado pelo governo, que seja obrigado as igrejas evangélicas a fazer o casamento de dois homens e duas mulheres, com pena de prisão de 5 anos, para quem não fazer. Se chegar na sua instituição que você preside, você faz ou não? Eu disse para ele claramente aquilo que eu faria e faço. Eu não realizo esse casamento. Por quê? Eu estaria sendo cúmplice de uma coisa que eu não concordo. Não é... E os princípios bíblicos não vai te ajudar nisso daí. Não me ajuda porque os princípios bíblicos, é bem claro, é constituído uma família de um homem e de uma mulher, que foi a primeira família, advindo disso os filhos. Sim. Não é? E aí, quando é duas pessoas do mesmo sexo, eu uso dizer, pode se tratar, no meu ponto de vista, de colegas, amigos, parceiros, mas nunca um casal. Sim. Na EPJ Arte e Developer, você conta com os melhores sistemas e produtos para otimizar o seu negócio, desde cartazes, murais, listas de preços digitais e muito mais. São diversas possibilidades. Atrai mais seus clientes e venham para a EPJ Arte Developer. Soluções inteligentes para seu negócio.
E o que você me fala, certo? Qual é a importância da frequência da igreja, né? Frequentar a igreja. Olha, É lá que começam os princípios, lá que começa a família. Como que é a importância de frequentar a igreja? veja bem, Hoffman, infelizmente hoje a gente vê muitas pessoas que a gente fala desigrejado. Sim. Né? Eles dizem desigrejados. Então, eles dizem que não é necessário e não precisa ir a nenhuma denominação, a nenhuma igreja para seguir. Eles podem servir em casa, chama Cristo em casa, né? Quando fala com muita gente, igual eu tenho falado, onde você converge, onde você vai, ele diz Cristo em casa. Mas eu não sou adepto desse conceito porque não vem dos princípios bíblicos. Sim. A gente vê que o povo escravizado no Egito, povo de Deus, quando eles é libertado, a primeira coisa que Deus manda eles fazer é um santuário. Santuário esse para que Deus habitasse. Sei. Né? Se fosse ao contrário, Deus mandaria que cada um o adorasse em suas casas. Sim. Mas não foi o que Deus ensinou, que fizesse um santuário. E a gente vê também no Novo Testamento, né, onde Paulo diz, não abandoneis as vossas congregações, como é costume de muito. Sim. Porque além de... É diferente de hoje a gente querer ficar em casa, assistir um programa evangélico. É muito bom isso. Mas não é como estar pessoalmente. Sim. Faz parte da união, faz parte daquilo que diz, se não me engano, Salmo 130. O quão bom é que os irmãos vivem em união. Essa união tem que ser presente e não ausente. Outra coisa também, a falta de amor a Deus e ao próximo. Como que você está vendo isso daí? Hoffman, eu vou te falar. Se tem uma coisa que tem proliferado nos nossos dias de hoje, lamentavelmente, é a falta de amor primeiro a Deus e depois ao próximo. Primeiro é que para amar a Deus tem que amar o próximo, porque Deus nós não estamos vendo. Sim. E a própria Bíblia diz isso, para amar o próximo, para amar a Deus temos que amar o próximo. E hoje, o que a gente vê? A gente vê no ser humano, não generalizando, mas é uma porcentagem bem maior a nível, podemos dizer assim, mundial, pesquisando, que o ser humano ficou muito egocêntrico. Sim, foi muito para o lado do egocentrismo. Sim. É tipo assim, eu estando com meu estômago cheio, você... Problema do outro. Você se vira, problema do outro. Eu acho que o ser humano deveria voltar mais ao coletivo, né? Não ver só o seu eu, né? Mas também ver a parte coletiva, querer ver o seu bem, lutar pelos seus interesses, pelo bem, mas lutar também pelos interesses e pelo bem do coletivo. E não só da sua pessoa, individualmente falando, no singular. Né? No singular. Outra coisa também importante, nós temos convivido agora com as redes sociais e em relação ao cristão, como que você vê as redes sociais? Hoffman, olha, eu vejo com muita preocupação o cristão e as redes sociais. Veja bem, eu quero me dirigir aqui, né, para aqueles que nos assistem, para uma observação muito grande. Esses dias eu estava lendo uma matéria, onde essa matéria estava dando detalhes a respeito da rede social. A rede social é muito bom, afinal nós estamos aqui, quem que vai levar, né, esse programa ao ar? É a rede social, ela é construtiva. Nós não podemos deixar que a rede social nos domine, nós temos que dominá-la. Sabemos que ela contribui muito para o nosso bem, mas desde que nós sabemos dosar e controlar. Eu estava vendo a respeito os nossos jovens. Surgiu aí, oriundo da Rússia, um jogo chamado Baleia Azul. Não sei se você lembra. Sim, lembro. Esse jogo levou centenas de jovens à morte, porque o desafio maior era o jovem tirar a sua própria vida. Então eu acho que hoje eu como pastor, tenho que levar o conhecimento do meu público, né, dos meus fiéis, e no geral levar o público,
Vejo que as famílias devem monitorar seus filhos, no que os seus filhos estão adentrando, mergulhando na internet, para ter um controle, porque esses jovens, segundo o estudo que eu fiz, que perderam as suas vidas por causa deste jogo, eram pessoas que as famílias não monitoravam de perto no que eles navegavam. Então, é uma preocupação muito grande que eu vejo e vejo que cabe a nós, eu como pastor, nós os pastores e a sociedade como toda, a dosar, principalmente voltando à preocupação para nossas crianças, para os nossos jovens e para a família no geral. Outra coisa também, a respeito da salvação em Cristo para o ser humano. Como que você vê a salvação em Cristo para o ser humano? Veja bem, Walter, uma salvação ela pode ser vista de duas formas. Por exemplo, uma pessoa, hoje antes de vir para cá, uma colega nossa nos mandou um vídeo de um acidente onde foi salva uma criança. Nesse acidente, a criança foi salva, se trata de um salvamento. Mas quando nós adicionamos a palavra Cristo, aí fala de um salvamento, mas é Cristo salvando a alma do ser humano do inferno. Para nós os cristãos, dizendo melhor aqui, corrigindo, para nós os cristãos, nós sabemos que há só dois caminhos, céu e inferno. Há salvação muitas vezes para o corpo, como eu disse para você no caso de um acidente, a criança sobreviveu, então salva o seu corpo. Mas quando nós falamos da salvação do ser humano com relação a Cristo, Cristo veio morrer na cruz, né, justamente para trazer salvação ao ser humano, mas do inferno. Essa é a salvação que eu tenho a dizer de Cristo para o ser humano. E qual a importância de estudar a Bíblia? Veja bem, Hoffman, estudar a Bíblia vai além do ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, a gente não absorve da Bíblia o quão importância ela tem. Quando nós estudamos, nós vemos a importância. O próprio Jesus, no livro de João, ele diz que as minhas palavras são espírito e vida. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente começa a adquirir vida. Através da própria Bíblia, a gente começa a adquirir vida no nosso espírito. Porque a forma de nós estarmos vivos no corpo e morto no espírito. Mas quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós adquirimos para nós vida no nosso espírito. E a gente vê que Paulo tinha um filho na fé chamado Timóteo. Em muitas passagens, dizendo melhor, das cartas de Paulo a Timóteo, ele incentiva o seu filho na fé a persistir em ler a Bíblia. Por quê? Isso vale também para nós, não só ler, mas estudar. Porque tem tanta coisa que a gente lê superficialmente, mas a gente, além de não ter condições de ensinar, e também não tem condições de absorver para colocar em prática. Outra coisa importante também, eu vejo a diferença do tempo da lei e o tempo da graça, segundo a Bíblia. Eu gostaria que você se externasse qual a diferença do tempo da lei e qual o tempo da graça na Bíblia. Veja bem, Hoffman, a lei era algo obrigatório, o homem tinha que cumprir. Na lei de Moisés, o homem não tinha livre-arbítrio para poder ter, ele não tinha outras alternativas a não ser cumprir. Mas o homem não conseguia cumprir como não conseguiu cumprir. Por isso que Cristo morreu, porque é o único que conseguiu cumprir. A lei foi Cristo, nenhum homem conseguiu. Ele não tinha o livre-arbítrio para poder ter uma outra alternativa. Já na graça nós temos o livre-arbítrio. A diferença é essa. E esse livre-arbítrio nós temos de servir a Cristo, fazer o bem, fazer o mal. É claro que eu sugiro que faça o bem, mas a graça nos dá esse livre-arbítrio de escolha. E a lei não. Ela era como um império, tinha que cumprir. Não cumprindo, é como a própria Bíblia diz, a letra mata, que é a lei. Matava, não cumpria, morria. Mas a graça vivifica, quer dizer, a graça da vida através de Cristo. Olá! Vou falar um pouco para você sobre a VIP Decor Interiores de Americana, que atende
Americana e toda a região metropolitana de Campinas. Uma loja completa com móveis de alta qualidade e estilo. Lá você encontra estofados, mesas e cadeiras, planejadas e uma infinidade de artigos de decoração. A VIP Decor Interiores está na Avenida Doutor Antônio Lobo, número 23, no centro de Americana, pertinho do Mercado Municipal. VIP Decor Interiores, você merece o melhor. Outra coisa também, me fala um pouco de dízimo, né? As igrejas falam um pouco de dízimo, como a igreja católica também pede dízimo, as igrejas evangélicas também pedem dízimo, né? Todas as igrejas em si, certo, vivem de ofertas e dízimo. E fala de dízimo da Bíblia. Muito bem, um assunto muito importante, Hoffman, e eu quero trazer aqui. Eu sou a favor do dízimo. O dízimo ele vem antes da lei. A gente já vê Jacó, né, fazendo aquela promessa de ser dizimista, se ele fosse bem ali naquele trajeto. E a gente vê também a pessoa de Abraão, né, pagando o dízimo ao Melquisedeque. Exatamente. E o dízimo na lei de Moisés era para atender a quem? Os órfãos, as viúvas pobres. Sim. Não é as viúvas ricas e nem os órfãos ricos, mas os necessitados. Também a tribo de Levi, né, e ao sacerdote. Quando em Malaquias 3:10 a Bíblia diz: trazei todos os dízimos, né, a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Nós sabemos que a casa do tesouro era um armazém que era para armazenar os alimentos para atender essas pessoas que eu acabei de lhe dizer. Então, o que eu vejo? O dízimo, ele é bíblico, ele também migra para o Novo Testamento, quando nós vamos ver em Hebreus, o livro de Hebreus também fala do dízimo. Eu sou a favor do dízimo, não tem como proliferar o evangelho, temos a palavra, hoje tudo é pago, né? E o dízimo, eu quero até corrigir, não é a causa de nós darmos, nós não dá o dízimo, nós devolvemos. Por quê? Primeiro Deus nos deu, depois nós vai devolver ele como gratidão. Ele te deu 90% e você devolve 10%. Devolve 10%. Agora, exatamente isso. Agora, tem uma coisa que eu vejo que está tendo uma deturpação. Sim. Por exemplo, nós, né, eu, né, pastor Astério, pastor do Ministério Assembleia de Deus, Refúgio e Esperança, nós prezamos por usar o dízimo de forma bíblica, né? Eu tenho como exemplo aqui o meu pastor Carlos, lá de Itaquaquecetuba, que tem um projeto maravilhoso. Sim. Todo o dízimo que recada da igreja para obra social, para aqueles que precisam de cesta básica, precisam do medicamento. O dízimo é para isso. E nós trouxemos esse modelo para Nova Odessa e vamos levar para quantas denominações, igrejas desse ministério, Deus nos abrir a porta para nós estar levando. E iremos levar o modelo do dízimo de acordo com a Bíblia. Agora, eu lamento por ter visto o uso do dízimo atualmente de uma forma deturpada. Por exemplo, eu já tive a infelicidade de ver o dízimo sendo para bancar viagem de pessoas no exterior. Não pode. O dízimo sendo prioridade para construir templos luxuosos. Não que eu sou contra as pessoas viajarem, da igreja viajar. As ofertas alçadas. Isso, exatamente. Eu não sou contra fazer templos luxuosos para dar conselho para os fiéis. Sim. O que eu não sou a favor é isso se tornar uma prioridade de alguns líderes em pegar o dízimo dos fiéis e colocar como prioridade construção de templo, a bancar viagem. A gente viu umas coisas por aí até engraçadas. Não podemos falar nome, mas pessoas aqui, líderes, que dizem assim: compramos um avião para a igreja. Mas quantos membros dessa igreja é que vai entrar dentro daquele avião? Só uma meia dúzia ali que é mais chegada desse líder. Sim, é aí o líder diz assim: não, nós compramos uma fazenda para a igreja. Eu te pergunto, quantos membros ou quantos fiéis ou que vai tomar lá o leitinho dessa fazenda comprada por esse líder com o uso do dízimo?
Então, nós repudiamos esse uso não Eu gostaria de generalizado. apertar a mão aí pela essa visão do Não, dízimo. eu- Dízimo eu foi não feito agradeço. para a viúva, para o necessitado e para o órfão. Exatamente. Né? E também era Agora, a estendido para os construção sacerdotes. de templo, a compra de banco, a compra de instrumentos, isso é com ofertas alçadas. Né? Exatamente. Então, você Exatamente. tira ofertas alçadas para a construção. E o dízimo é para manter aqueles que estão necessitados, aqueles que estão dependendo da comida, da eletricidade. Né? Perfeito. Pô, gostei disso aí, pastor Esther. Eu penso assim também, eu penso dessa forma. Então, eu lamento, né? Eu tive, por exemplo, Parabéns. aqui, Parabéns. resumindo aqui, eu quero dizer que eu tive a infelicidade de estar num lugar onde um funcionário da igreja, que trabalhando lá 6 dias por semana, pediu um momento, porque tem 5 filhos para cuidar, Sim. e ele pediu um momento que ele só ganhava, né, na época, um salário mínimo. Disseram para ele que não podia dar aumento porque estava no vermelho. Mas logo após, cerca de um mês, já tinha viagens programadas para os Estados Unidos e gastos centenas de milhares, né, de reais para aprimoração do templo, usando os dízimos que entraram dos fiéis. E não acudiu esse querido irmão passando essa necessidade, dizendo que estava no vermelho. Isso para mim é injustiça. E essa forma que eu falei aí de se usar os dízimos não é por todas as denominações, por algumas e por alguns líderes, nós não concordamos. Nós priorizamos de acordo com o que está na Bíblia. Eu sou de acordo com aquilo que você falou. Astério, eu gostaria, pastor, que você, que é da Assembleia de Deus, Refúgio e Esperança, né, que trouxe lá de Guarulhos, a Adri, né, que fica hoje no bairro Alvorada, né, e eu queria que você falasse também o que você pode me dizer de melhora para Nova Odessa, né? E agora com esse ministério novo, lá no Jardim Alvorada de Nova Odessa, né? Trazendo essas pessoas e dando essa compreensão, né? De como se aplicar o dízimo. Né? Muito interessante essa explicação que você deu, mas eu gostaria que você me falasse agora o que você pode me dizer de melhora para Nova Odessa. Muito bem, Rafa. Uma pergunta que eu achei assim muito coerente da sua parte e nós queremos contribuir para essa pergunta da seguinte forma. Moramos já em Nova Odessa há 18 anos. O que eu quero dizer é o seguinte, falando de forma resumidamente, eu não posso aqui criticar o governo anterior e nem o governo atual. Eu posso aqui dar uma sugestão. Como nós temos uma mente voltada para projetos sociais, eu quero aqui contribuir com a sugestão. Eu quero e eu entendo que talvez não foi executado esse projeto ainda em Nova Odessa pelo governo anterior e pelo governo atual, não foi por má fé, não foi por dizer eu não quero fazer isso. Eu quero acreditar, porque não chegou ninguém até eles a levar esse projeto. Eu quero aqui contribuir, né, um vereador vendo-nos poderá dizer melhor, levar esse projeto ao governo para que seja executado. Projeto esse o quê? Eu vejo que o governo de Nova Odessa poderia criar uma escola profissionalizante para os jovens de Nova Odessa. Hoje em dia a gente vê aquele programa, a gente vê em programas policiais, a gente vê aquele cenário da Cracolândia em São Paulo que repercutiu por todo o mundo, né? E a gente pensa que a nossa cidade é um paraíso e não tem algo dessa maneira. É claro, nessa proporção da Cracolândia não temos mesmo, mas se nós for verificar a miúde, Nova Odessa tem uma grande quantidade de jovens mergulhados nas drogas, famílias destruídas por causa da droga. Eu acho que o governo deveria ver isso com carinho, cria uma escola profissionalizante, não sei se vai durar 6 meses, 1 ano, mas que quando o jovem se formar, pegar o diploma, facilitar para ele, para o primeiro emprego. Ele vai ser um orgulho para a família,
para o município e para o Estado. Ele vai gerar um orgulho coletivo. Alguém pode dizer assim, mas a prefeitura não tem verba para cá com um projeto dessa natureza. Ora, eu não quero acreditar que não tem, eu acho que tem. Mas se não tem, faça uma parceria, né, Rosselman, com o governo do Estado. Sim. O gasto que terá hoje para criar essa escola, depois vai ter o retorno em impostos. É só que buscar será... emenda parlamentar, né, pastor? Exatamente. Só buscar emenda parlamentar. Exatamente. Né, e pode começar a fazer essa parte, né? Perfeito. Que está em forma de necessidade para a cidade. Perfeito, É isso? perfeito, exatamente. O que você está falando tem coerência, e eu concordo. Se o gasto que tem hoje, mas mais tarde, colocando esses jovens a trabalhar, vai ter um retorno imposto para o município, para o Estado, vai gerar um orgulho e vai gerar, vamos dizer assim, de forma coletiva, um bem-estar. Isso não tem dúvida. Você conhece a It's for Now? A It's for Now é uma empresa que foi criada para você que deseja importar produtos com qualidade e segurança, de forma rápida e sem burocracia. Você pode adquirir celulares, computadores, câmera, drone e muito mais. Encomende agora mesmo com a It's for Now sua nova opção de compra internacional. Pastor Astério, né? Pastor Astério, meu amigo, né? Adrielino da Silva, lá da igreja, né? Da igreja lá, a Assembleia de Deus Refúgio e Esperança, né? Onde está localizado hoje aí no bairro do Jardim Alvorada. É pena que nós chegamos ao término desse gostoso bate-papo, dessa entrevista. Passa rápido, né? Passa rápido, né? A gente nem começa já terminando. Mas é tão gostoso que você conseguiu passar para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, essas ideias, né? Importantíssima, que eu creio que é uma informação de grande qualidade para os nossos seguidores e os nossos ouvintes. Gostaria agora das suas considerações finais. Primeiro, Offerman, eu quero agradecer a você, sua produção, pessoa do Cacá, por essa rica oportunidade Sim. que me deu para mim, nesse espaço de tempo, contribuir com aquilo que nos foi dentro das possibilidades. E eu quero aproveitar o ensejo aqui, quero mandar um abraço para minha esposa Cristina, Sim. também para o meu pai Honorato, para minha mãe Luzia. Eu tenho 4 filhos, para minha filha Cristina, filha, para o meu filho Astério, filho, para o meu filho Natanael e para minha filha Andréia. E também quero mandar um forte abraço para minha amiga Cristina Galhardo e um forte abraço para todos os novodescenses e muito obrigado. Bom, eu também gostaria de agradecer a tua vinda até aqui, certo? Quero também agradecer a Deus, ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela condução desse gostoso bate-papo a qual nós estamos falando até agora, certo? E quero também dizer que ficamos por aqui, até breve e um forte abraço!